sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Esse é um daqueles amplificadores que sempre deixa a gente pensativo. Como funciona esse circuito? Como que eu calculo as tensões e correntes? Então é isso que eu vou fazer nesse tutorial. Vou mostrar como analisar esse circuito, um amplificador com acoplamento direto. Vamos lá? O objetivo é analisar o circuito da figura e encontrar as grandezas indicadas, as tensões nos coletores dos transistores, as correntes nos coletores dos transistores e o ganho de tensão do circuito. Faça essa análise do ponto de vista prático, o ponto de vista do técnico eletrônico. Que tal parece para você? Será uma tarefa fácil? Pois já vou adiantando. Sim, é fácil, desde que você use as regras de análise que todo técnico eletrônico deve saber. Quais são elas? A lei de Ohm, a lei das malhas e a lei dos nós. Sabendo essas três leis da eletrônica, você será um mestre na eletrônica. Vamos à análise? Esse é um circuito bem comum nos amplificadores. Ele é chamado de acoplamento direto porque não tem o capacitor de acoplamento entre o primeiro transistor e o segundo. Bem, claro que existe mais de uma forma de analisar. Eu posso levantar todas as malhas, considerar os ganhos de corrente dos transistores, etc. Mas eu vou analisar do ponto de vista prático, aquele que o técnico eletrônico usa para ter uma visão do circuito, para ter uma ideia das tensões no circuito. Então isso sugere algumas premissas. A primeira é que o ganho de corrente dos transistores é tão grande que a corrente de base pode ser desconsiderada e a corrente de emissor pode ser considerada igual à corrente de coletor. Segundo, o transistor está operando na região linear, então a tensão base emissora é igual a 0,7 V. Terceiro, não tem mais nada a considerar. Somente com essas premissas você consegue analisar esse circuito. Não acredita? Então vem comigo. Vamos começar a analisar o circuito de polarização, o circuito em corrente contínua. Olhando para a malha de entrada, essa da figura, fica bem claro que se desconsiderar a corrente de base do transistor Q1, e pode fazer isso porque ela é muito pequena em relação às correntes de coletor e emissor, fica claro que a tensão sobre a resistência de emissor do transistor Q2 é igual a 0,7 V. Isso mesmo, porque a queda de tensão em R4 é 0 V. Essa é a grande sacada desse circuito. Sabendo a tensão na resistência R6, é possível determinar a corrente de emissor do transistor Q2. É só usar a lei de Ohm. A corrente vai ser igual a 0,7 V dividido por 1K. Muito fácil. Uma corrente de 0,7 mA. Viu? Não tem bruxaria. É só tecnologia. Sabendo que a corrente de coletor do transistor Q2 é igual à corrente de emissor, então a queda de tensão na resistência de coletor R5 fica fácil de calcular. É igual a 0,7 mA vezes a resistência de coletor, 8,2 kΩ. Isso dá 5,7 V. Essa queda de tensão é importante para determinar a tensão no coletor do transistor Q2 em relação ao terra. Sempre lembrando que a tensão escrita direta num ponto do diagrama está referenciada ao terra. Sabendo a queda de tensão na resistência R5, é só usar a malha prática. Está entrando 12 V, está sendo consumido 5,7 V, então sobrou 6,3 V para a tensão de coletor do transistor Q2, quase metade da tensão de alimentação, como manda o figurino. A tensão no coletor do transistor Q1 também não tem segredo. É só somar o 0,7 V da junção base-emissor do transistor Q2 e pronto! Temos a tensão no coletor do transistor Q1. Não podia ser mais simples. A tensão no coletor do transistor Q1 é igual a 1,4 V. Para calcular a corrente no coletor do transistor Q1, você terá que determinar a queda de tensão nas resistências R1 e R3. Tem que somar as duas resistências em corrente contínua. O capacitor C2 não ata nem desata em corrente contínua. A soma das duas resistências dá 17,2 kΩ. A queda de tensão sobre as resistências R1 mais R3 é igual a 12 V menos 1,4 V. A tensão no coletor do transistor Q1. Isso dá 10,6 V. Agora é só usar a lei de Ohm para determinar a corrente no coletor do transistor Q1. É só dividir 10,6 V sobre 17,2 kΩ. Isso dá 0,6 mA. Veja, praticamente a mesma corrente de coletor
coletor do transistor Q2. Esse é o mesmo raciocínio usado na polarização do amplificador classe A. Uma corrente alta de polarização na base do transistor Q2, isso garante a premissa de desconsiderar a corrente de base do transistor Q2. Isso também nos remete a outra constatação. Os dois transistores estão operando como amplificador classe A na configuração emissor comum. E pronto! A análise da polarização está concluída. A análise em corrente contínua. Viu como foi simples? Essa eletrônica não tem segredos. Será que a análise AC também vai ser simples assim? Para a análise AC, a sacada é que os dois amplificadores são simples amplificadores classe A na configuração emissor comum. O transistor Q1 não tem a resistência de emissor e o transistor Q2 tem a resistência de emissor. O ganho de tensão desse tipo de amplificador é amplamente conhecido. É simplesmente menos a resistência de coletor dividido pela resistência de emissor. Eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto aqui nesse canal amalucado. Então, o nosso trabalho vai ser identificar essas resistências. Primeiro no transistor Q1, depois no transistor Q2, e então calcular o ganho de tensão em cada um dos transistores e por fim multiplicar os ganhos para ter o ganho total. No transistor Q1, a resistência de emissor é a resistência de emissor intrínseca, que é igual a 26 mV sobre a corrente de coletor de 0,6 mA. Isso dá 43 ohm. Essa é a resistência de emissor do transistor Q1. A resistência de coletor requer um senso de observação apurado. Estamos analisando a C. Então, o capacitor C2 coloca a resistência R1 direto no terra. Então, a resistência de coletor do transistor Q1 é somente a resistência R1. A resistência R3 não entra na jogada. A resistência de coletor do transistor Q1 é 2,2 kΩ. O ganho de tensão do transistor Q1 é igual a menos 2.200 ohm dividido por 43 ohm. Isso dá menos 51. Simples assim. O ganho do transistor Q2 é mais simples. Tanto a resistência de coletor como a resistência de emissor são conhecidas. A resistência de coletor é R5 de 8,2 kΩ e a resistência de emissor é R6 de 1 kΩ. O ganho de tensão do transistor Q2 é menos 8.200 sobre 1.000, isso dá menos 8,2. Agora, para finalizar, vou calcular o ganho total, que é simplesmente o produto dos dois ganhos. Menos 51 vezes menos 8,2, isso dá o ganho de mais 419. Viu que não tem complicações? Esse é um amplificador de tensão muito usado como pré-amplificador. Ele tem alto ganho e não é complicado. A impedância de entrada só depende da resistência R4, então é fácil de ajustar. Aqui é simplesmente 47 kΩ. Note que o produto final é positivo. Claro, houve duas inversões, então o sinal de saída vai sair em fase com o sinal de entrada. Amplificado, mas em fase. Eu simulei no Proteus e vejam o resultado. Que tal? Ficaram bem parecidos com o calculado, vocês não acham? No cálculo feito há pouco, se for aplicar um sinal de 1 mV RMS na entrada, na frequência de 1 kHz, vai sair um sinal de 419 mV RMS. Veja no osciloscópio em amarelo o sinal de entrada e em azul o sinal de saída. Veja o cursor colocado no pico do sinal de saída. A tensão medida é de 560 mV. Opa, será que erramos tanto? Claro que não. Observe que no osciloscópio está sendo medido o pico e o nosso cálculo foi feito em RMS. Então tem que multiplicar o nosso cálculo por raiz de 2, isso dá 593 mV de pico, bem próximo do medido. Outro detalhe importante são as fases entre o sinal de entrada em amarelo e o sinal de saída em azul. Observe, estão exatamente em fase, como foi previsto na teoria. Sem o capacitor de acoplamento, não corremos o risco de qualquer defasagem. Eu acho esse amplificador muito interessante. Eu acho que a eletrônica é fantástica. E agora você viu que também é fácil. Qualquer criança brinca e se diverte. Você viu nesse tutorial como analisar o circuito do amplificador com acoplamento direto. Não é difícil, sem truque, sem magia, só usando a tecnologia. Aí fica fácil. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like.
e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!